missionária Berenice, o Senhor possa estar também nos abençoando esta noite com a palavra. Senhor meu Deus, nós te adoramos, nós te agradecemos, Senhor, pela tua grandiosa presença em nosso meio esta noite. Senhor, nós queremos aqui estar apresentando a tua serva missionária Berenice, que agora, Senhor, vai estar, Senhor, sob a direção do Espírito Santo. Faz dela um instrumento em tuas mãos para estar falando, Senhor, com o teu povo esta noite. Meu Deus, nós te louvamos e já te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. A paz, amados. Vamos abrir as nossas Bíblias, um texto muito conhecido, em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 9. Amém? Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 9. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abrão, da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Saraí, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão, e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo em Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor. E invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Amados, podeis sentar. É um prazer estar aqui novamente com os irmãos, muitos irmãos conhecidos, mas também muitas carinhas novas, né? Que o nome do Senhor vem estar sendo engrandecido nesta igreja, que o nome do Senhor vem estar crescendo em Valparaíso, que é um terreno fértil para a salvação de muitas vidas. Amados, meditando nesta palavra, eu gostaria muito de ter trazido aqui para os irmãos verem alguns slides, algumas fotos de que nós fizemos lá na África, mas eu não sei, porque eu revirei uma noite inteirinha procurando esse CD e eu não achei. Provavelmente deve ter ficado em alguma igreja que eu fui pregar e não me entregaram. E o meu computador estragou e então danificou tudo que tinha antes. E eu tentei fazer um outro, passei uma madrugada fazendo, mas não abriu. Mas nós vamos ficar com a palavra. A vida de Abraão marca 4 fases, em que todas elas Deus o revelou a ele, se revelou a ele com um grande sobrenatural. A primeira aqui, né? Nós vemos aqui que ele é o pai da fé, ele é o nosso pai. Ele foi o primeiro ali, depois de o povo ter se desiludido ali na Torre de Babel, em que todos queriam se tornarem grandes. Deus lançou uma grande confusão ali na Torre de Babel, e veio aquela grande confusões de línguas, e o povo ali se dispersou. E quando o povo se dispersou, Deus falou: peraí, vou pegar esse aqui. E pegou Abrão, né? E depois, logo em seguida, Deus transformou o nome dele em Abraão. Então, a gente vê aqui que, sendo ele ali no meio de um povo pagão, Deus separou
e começou a se revelar a ele. Como é que Deus... A gente fica imaginando, irmãos, hoje a gente ouve a voz de Deus, hoje tem a palavra, hoje tem os louvores, hoje tem alguém que vai na sua casa, como o irmão Cláudio estava falando aqui, evangelizar, né? Quantas vidas a gente já alcançou aqui no Valparaíso com o evangelismo? Eu já moro aqui no Valparaíso e já ganhei muitas vidas para Jesus aqui evangelizando. Mas, a princípio, é como o irmão Cláudio falou, é uma coisa que o povo nos tem como chatos, né? Mas, imagina Deus aparecendo e falando com ele. Parecia uma aparição, algo meio tenebroso, né? Deus, o Todo-Poderoso, como já foi contado aqui, ele está vivo e se revelou a Abraão de uma forma sobrenatural. Imagina você, né? Quando a gente está lá no quarto, que a gente separa os momentos de orações, que Deus começa a se revelar a nós. É lindo, é gostoso, quando nós comemos a palavra de Deus e Deus também fala conosco através da palavra, algo sobrenatural, que nós estamos orando ou buscando e Deus começa a falar daquilo que nós estamos esperando. Mas aqui foi inédito, porque foi o começo de um ministério no qual Deus começou a se revelar a um homem para, através dele, ganhar outras nações para o Senhor. E Deus falou para Abraão aqui, né? E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Amados, imagina Deus falando para você. Quando Deus fala algo conosco, eu falo assim, meu Deus. Muitas pessoas falam assim, como é que Deus pode falar com um comedor de feijão? Deus nos ama tanto. Deus tem a cada um de nós, como já foi mencionado, né, diante da ciência. Ninguém tem a mesma DNA de ninguém aqui, é igual, todo mundo é diferente. Eu estava numa aula e o irmão até mostrou, né, como é que se formam os DNAs, né, algo assim que vai se multiplicando assim em segundos. Assim é o DNA meu e seu, e nós somos diferentes uns dos outros, e Deus se revela detalhadamente com cada um de nós. Deus, com seu imenso poder, com seu imenso amor, Ele nos conhece pelo nosso nome, Ele se revela a cada um de nós, da forma como Ele quer, né? Basta que nós venhamos abrir o nosso coração e deixar Ele falar conosco. Então, aqui o primeiro episódio foi quando Deus começou a falar com ele aqui, e far-te-ei de ti uma grande nação. Mas quando eles saíram dali, da terra de Harã, ele já estava ali com Saraí e ela já era estéril. Ela tinha 65 anos, uma mulher formosa, como a Bíblia diz, que ela era uma mulher que ela chamou a atenção, que quando ele chegou lá no Egito, né, eles desceram para o Egito, nessa estrada que eles caminharam aqui, eles desceram até o Egito. O faraó quis possuir Saraí, porque ela era linda, né? E houve ali um transtorno espiritual, algo que aconteceu sobre a vida do povo do Egito, porque ele quis tê-la por esposa. E no caso aqui, a Bíblia fala que ela era meia-irmã de Abraão, quando eles se casaram, né? Então aqui ele mentiu, mas não mentiu quando ela chegou lá no Egito. Mas o faraó quis possuí-la, mas Deus não permitiu. Então aqui, ele falou assim, Senhor, tu vai me estar falando de mim, que eu vou ser uma grande nação. O Senhor vai me fazer uma grande nação, e vai engrandecer o meu nome, e eu serei pai de multidões. Aí a gente vê aqui que é um privilégio, nós somos filhos do pai da fé, Abraão. Só que, pensa, irmão, se coloque no lugar de Abraão. Ele estava lá no meio de um povo pagão, ele não conhecia nada de Deus, e Deus começou a se revelar a ele. Imagina essa palavra de Deus, criando forma nele, Deus o conquistando. Deus começou a conquistá-lo quando começou a fazer as promessas para ele. Olha, eu vou engrandecer o teu nome, eu vou fazer de ti uma grande nação. Você será um homem conhecido na terra. Você será o pai de multidões. E logo no capítulo aqui 15, no capítulo 15, o versículo 5, então o Senhor o levou para fora e disse para ele, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. Mas na frente ele fala assim, Senhor, o Senhor tem me falado que eu vou me tornar pai de multidões, mas eu só tenho aqui uma pessoa confiável aqui, que é meu servo Eliezer.
Como é que eu vou ser pai de multidões? E o Senhor estava prometendo e falando com ele. Mas, amados, a gente sabe que quando há algo, nós estamos esperando algo que nós estamos depositando na presença de Deus. Quanto tempo alguém aqui está esperando a promessa de Deus? Que fala, Senhor, e aí? Está viva ainda? Está autêntica aí a tua promessa? Está de pé ainda? Porque quantas vezes, quantos anos ou quanto tempo que a gente fica esperando algo do Senhor, algo que nós estamos orando, algo que nós estamos depositando na presença de Deus, e ainda não se realizou, não se concretizou na nossa vida, e muitos desistem. E muitos falam, não, eu vou partir para outra porque isso aqui não vai se cumprir. Mas Deus, todo o tempo, vinha falando com Abraão, né? Mudou o seu nome para Abraão, mudou o nome de Sarai para Sara, e começou a conquistá-lo de maneira tal que pudesse realizar o que ele havia falado, né? A gente vê aqui que lá em Hebreus capítulo 11, versículo 8, é o texto que fala sobre os heróis da fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Aqui fala que ele obedeceu. Para as promessas do Senhor e na minha vida, acontecer na minha vida, na vida de vocês, de cada um de nós, para as promessas do Senhor acontecer, nós temos que sermos obedientes. E trilhar o caminho da obediência muitas vezes não é fácil, né? Porque a nossa carne, ela quer falar alto, até ela chegar a um ponto de que ela se sujeita à palavra de Deus como ela tem que ser sujeitada, como nós temos que nos sujeitar ao Senhor e em obediência. Isso é gratificante. Por exemplo, eu posso mencionar quando eu saí daqui em 2005 e fui para Senegal. Já tinha alguns missionários lá. A Sônia Mendes estava lá, o pastor Jacques, mas a Sirlene já estavam lá. Cheguei, tornamos 4. E nós fomos começar um trabalho em uma aldeia, em um világio. E lá era o trabalho começando do zero. Nós chegamos lá, graças a Deus, Deus levantou alguns recursos financeiros através do pastor Jacques da Sirlene e através da Sônia Mendes. Algumas ofertas vindas de algumas outras igrejas fora daqui do Brasil. E nós começamos um trabalho lá na aldeia. Mas assim, a princípio, quando nós chegamos lá, alguém nos chamou e falou assim, olha, tem uma jovem aqui que ela está à beira da morte. Imagina uma moça mais ou menos mais alta do que eu, pesava 28 quilos, só o couro e osso. Ela nem andava mais, as pernas dela já estavam atrofiadas. Ela simplesmente estava assim, quase mesmo na beira de um caixão. E quando nós a conhecemos, nós fomos na casa dela, fizemos uma visita, oramos por ela e começamos a cuidar dela. E no costume africano, uma pessoa quando perde sua família, seu pai e sua mãe se tornam órfãos, a gente não vê pessoas andarilhos ou pessoas mendigando nas ruas, mas a família acaba como que adotando entre aspas, e essa pessoa passa a ser um escravo no meio da família. E o nome dela é Amin, né? Ela se tornou uma escrava no meio da sua família, então ela só vivia para trabalhar. É uma pena as fotos não estarem aqui para os irmãos vê-la. Nesse trabalho, a gente começou... Nós tínhamos um trabalho que dávamos um preparativo de vários ingredientes que era para alimentar crianças desnutridas. Então, nós começamos a dar a mesma alimentação para Yamin e a cuidar dela. Nós não poderíamos levá-la, nós não tínhamos esse recurso todo, e se nós começássemos a fazer isso com nós teríamos que fazer com toda a comunidade. Levá-la definitivamente para a nossa casa, para ela morar conosco, para ela se tornar ali uma moradora da nossa casa. Nós não poderíamos fazer isso, porque senão nós estávamos jurisprudência, né? Teríamos que fazer com milhares. Isso aí o recurso não seria viável. Então, nós levávamos ela para a nossa casa, até ela aprender a comer aquela alimentação, por uns 15, 20 dias, um mês. Retornávamos ela para a sua residência, dávamos todo o material para ela se alimentar. E assim, Deus foi trabalhando na vida dela. Então, quando ela chegou na nossa casa, ela mal nem escutava, de tão desnutrida que ela estava, tão fraca.
e ela não andava, né? Teve que carregar ela no colo para chegar até na nossa casa. Mas depois de algum tempo, Deus mudou a vida dela. Ela confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E sabe o alimento que aqui no Brasil é dado para os bois, para as vacas? Eu não sei o nome. Hã? Aquela parece do milho que nasce um negocinho assim em cima. Sorgo. Lá nessa aldeia, eles são muito pobres. E a alimentação deles é isso aí. Eles pilam aquele negócio, deixam ele secar bastante, pilam. Depois de pilado, eles fazem um cuscuz. Eu comi, irmãos, não gostei não. Aí, esse cuscuz, eles fazem um cuscuz de sal. Aí, eles, provavelmente, um peixinho, uma piabinha, né, para nós aqui. Eles fazem um molhozinho, põem em cima, ou um frango, ou uma carne, põem em cima com muita pimenta e come. Essa é a alimentação deles. Quando nós fomos fazer um outro trabalho lá, nós fizemos uma grande... Para nós aqui é uma coisa muito superficial, mas para eles era uma festa muito grande. Nós levamos 2 pacotão assim, daqueles 50 quilos de arroz, né? E matamos lá um bezerrozinho e fizemos uma alimentação para eles. Nossa, irmãos, isso aí era o maná dos deuses, né? Algo sobrenatural. Então, Deus mudou a vida dessa jovem, ao ponto dela poder caminhar livremente, poder ir para a igreja. E nos trabalhos em que nós desempenhamos com ela, nós fizemos assim, um trabalho de ela poder fazer um trabalho de crochê, um trabalho manual, que ela pudesse se manter financeiramente através desses trabalhos. Então, quando a gente chega em um local em que, como diz a palavra de Deus, nós temos que pegar a palavra onde a palavra ainda não chegou, algo sobrenatural. E era algo que eu tinha colocado no meu coração, que pelo menos no meu ministério, naquele local ali, era trabalhar com as crianças, né? Eu dava aula para as crianças, ministrava para elas. E muitas delas, quando elas iam para nossas aulas, elas iam totalmente com febre, assim, com malária, com paludismo, né? E elas chegavam lá muito doentes. E eu não sentia no meu coração dizer assim, eu vou distribuir aqui a palavra para vocês, mas vou dispensar vocês com fome ou com sede, sem uma alimentação. Então, nós levávamos pão lá na África, né? Tem umas fotos muito engraçadas, em que eles pegam um pedacinho de jornal assim, ó, enrolam o baguete assim, enrola e põe aqui debaixo do braço e vai-se embora, né, para sua casa para levar o pão. Então, nós comprávamos uns pacotões assim de pães, e levávamos porque nós queríamos, assim, distribuir a palavra de Deus, sim. Mas nós queríamos também alimentá-los para que eles pudessem sentir animados, até mesmo para ouvir a palavra de Deus, né? Eu estava conversando com a missionária Francisca ontem, ela também esteve no Senegal, e ela falando assim que ela estava com um pacote de pipoca artesanal, né? Ela falou assim que eu queria saber como é que faz essa pipoca. Eu falei, busca na internet. Aí ela falou assim que teve uma época que eles fizeram muitas pipocas e empacotaram as pipocas e levaram para as crianças, né? Porque o pão faltou, as padarias estavam em greve e eles fizeram essa pipoca porque não tinham pão. Então levaram essa pipoca. Quando chegou lá, eles olharam assim, ficaram ali observando o que era aquilo ali, né? Se era para brincar, o que era? Não sabia que era para comer. Então, irmãos, para vocês verem como é que nós existe, muitas vezes no nosso coração, dentro da nossa casa, nós temos todo o suprimento, tudo, a nossa geladeira, né? Muitas vezes a gente abre a geladeira e fala assim, não sei nem o que eu vou comer aqui, né? Abre a geladeira e fala, o que eu vou comer? Hoje estou com vontade de comer um negócio diferente. E lá não, irmão, não tem essa oportunidade, não tem essa oportunidade de alimentar com o que se quer, entendeu? Ou esse surrufo aí que nós dávamos como nutriente para as crianças, mesmo algo alimentar para matar a desnutrição lá, ou esse cuscuz que eu falei, que eu mencionei aí para vocês, né? Uma outra ocasião era a gente pega aqui a mandioca, pega e faz um bobó, né? O que a gente pega a nossa mandioca normal, descasca ela, põe na pressão, deixa ela cozinhar, amassa essa mandioca e faz ali com camarão, né? Algo bem especial. E lá na África, simplesmente, eles pegam essa mandioca, pica ela bem picadinha, estende ali um negócio ali no chão
E essa mandioca fica pegando, ó, poeira, sol, tal. Fica ali horas, dias ali para secar, para depois eles pilarem. Eu falei, meu Deus, ensina eles, Senhor. Não precisa ter esse episódio aí. Imagina a contaminação, irmãos. Não é algo limpinho, é no chão mesmo, assim. Vamos dizer, estende uma rede ali, uma esteira, que a esteira deles é diferente da nossa aqui. Estende aquela esteira, põe essas mandioca todinha aí. Depois que elas secam, pilam. Faz uma pasta, cozinha, fica aquele negócio assim, como lá no meio do povo dos índios, vocês já viram a comida deles? Que fica aquela coisa babenta, assim, gosmenta. É aquilo lá. Aí eles pegam um molhozinho, com muita pimenta para descer, porque a carne é só para pensar que tem uma carne ali, e traçam para dentro. Eu tive que comer? Tive. Porque nós temos que contextualizar, nós não podemos negar a comida deles, não podemos rejeitar a comida deles. Mesmo esses cuscuz aqui, para mim, que ainda foi o pior, eu tive que comer. Falei, com fome, tudo faz a diferença, né, irmãos? Mas a gente vê aqui que obedecer envolve muitas coisas. Obedecer. Muitas vezes a gente tem a oportunidade. Quantas pessoas, por exemplo, teve uma reportagem aqui, um jornal aqui em Brasília, não sei se os irmãos viram, que um policial, ele estava no seu carro, lá no setor de indústria, não, perto da estrutural. Ele desceu do carro e se jogou debaixo de um caminhão. Quem ouviu essa reportagem? Na hora, assim, quando o repórter falou, a primeira reportagem não mostrou que foi um suicídio. Mas depois, né, alguém me contou e falou assim, não, aquilo lá foi um suicídio. Que quando eu ouvi, eu falei, nossa, ele se suicidou. Irmãos, há muitas pessoas carentes de Jesus. Você dá um abraço em uma pessoa, você se mostrar fiel, ler a palavra de Deus, ler um salmo para alguém, fazer uma oração, dar um sorriso ou contar algo que Deus tem feito por você, faz a diferença aqui, Valparaíso, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Faz a diferença. Então, irmãos, com a história da Yamin, Deus ampliou aquela igreja lá em uma aldeia. Nós não podemos vender a palavra de Deus jamais. Mas, claro que nós temos que matar a fome física e espiritual das pessoas. Nós não podemos achar que eu já tenho um Deus suficiente, Jesus já pode vir, porque eu já recebi, já tenho plena certeza de que eu estou no caminho certo e que eu estou preparado e eu vou para o céu agora. E pronto. Não. Nós temos que nos colocar à disposição do Senhor em sermos úteis ao reino de Deus. Irmãos, há quantas pessoas que estão à nossa volta precisando ouvir de Jesus. Amém? Então, que nós possamos, assim, colocar a nossa vida e fazer uma alta análise. Se nós verdadeiramente estamos vivendo a palavra de Deus, estamos em obediência à palavra de Deus, como estava aqui Abraão. É claro que ele passou pelos percalços aqui na palavra de Deus, ele passou por umas situações aqui, que ele ouviu a Saraí, né? Não, vai lá, porque eu não vou ter condições de ter filho, olha a minha idade, eu sou estéril, pega lá a escrava, né? Pega lá a H e vai coabitar com ela, porque aí vai nascer um filho, aí veio o Ismael, aí veio vários atropelos na vida deles. Por quê? Porque às vezes a gente para ouvir terceiros. Às vezes a gente não põe fé naquilo que Deus está falando conosco, que Deus quer fazer através da nossa vida. Irmãos, eu estou aqui no Brasil por alguns anos, né? Quando eu cheguei em 2007, eu vim enferma, com algumas necessidades na saúde. Por mim, eu estaria em algum outro canto da terra falando do amor de Cristo. E os irmãos não imaginam o que é o peso dentro do nosso coração, a necessidade de estarmos num campo missionário. Aí você fala assim, Berenice, eu já vi dentro da minha casa, né, a mãe fala sempre isso, não vai para fora não, você pode ganhar alma aqui mesmo. Mas aqui tem aqueles que foram chamados para ganhar aqui, né? Tem aqui os que falam assim, jamais que eu vou me levantar. Não sei se algum dos irmãos aqui do Valparaíso foram visitar a África, na época que o Marcelo e alguns irmãos foram para a África. Não, né? Só foi a Alba e a Cíntia, né?
para a África, não é isso? Algumas pessoas fizeram aí, foram conhecer o Senegal e viram a realidade lá, né? Alguns profissionais liberais foram e viram a real situação que é pregar a palavra de Deus fora do Brasil. E a gente sabe que aqui no Brasil existe uma necessidade gritante, né? Na parte do Nordeste, no meio dos índios. Claro que agora no meio dos índios existe toda ali uma legalidade que não é fácil entrar um missionário ali. Mas nós precisamos avançar, irmãos. Nós não podemos achar que, porque a igreja está aqui quase cheia, poucos bancos vazios, é o suficiente para nós nos determos ou pararmos. Não é. Né? Quando a gente fala assim que tem missionário transcultural, tem aquele que foi chamado para fazer missões, para obedecer o ID do Senhor e pregar o evangelho à distância, amém. Mas há aqueles também que foram chamados para estar aqui, segurar a corda. Segurar a corda, você pode... Uma pessoa que eu olho aqui e vejo e sinto falta, é a Luzimar. Uma pessoa que marcou a minha vida, uma pessoa que deixou um legado. Uma pessoa que deixa... Não sei nem como é que está ela, né? Que lugar que está. Estou falando legado, não porque ela morreu, mas um legado de exemplo de vida que ela teve enquanto esteve aqui nessa igreja. Né? Faz falta ter ela aqui conosco. Não sei se alguém já foi visitá-la, como que ela, o estado físico, saúde dela, mas que nós possamos nos preocupar com essas pessoas também. Né? Porque esse foi o objetivo de Jesus de estar aqui, de cumprir, de ser o missionário, né? No Novo Testamento, o primeiro missionário ali, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele no qual está à destra de Deus e intercede por mim e por você. Então nós podemos nos colocar como úteis no reino de Deus, nós não podemos nos colocar como inúteis. Lá na África, para se pregar o evangelho, para o islamismo, para o muçulmano, você tem que chegar lá com um projeto, você tem que chegar lá com um projeto, seja de futebol, para você ter a oportunidade de estar lá com jovens, para você evangelizá-los, com as mulheres, com um trabalho de costura, de algo artesanal, né? No caso, as crianças, havia as consultas médicas, e nessas consultas... A Sônia, que estava encabeçando esse trabalho, ela tinha ali um conhecimento com alguns médicos de Costa Rica, que eles foram para lá, ginecologista, clínico geral, né? Dentistas aqui mesmo do Brasil foram e nós fizemos uma grande campanha na área da saúde, e uma turma evangelizando, outra turma fazendo comida, outra turma intercedendo, e cada um se colocou em utilidade em prol do reino. E aqui também a gente sabe que existem ações sociais para que se possa fazer isso. Mas é necessário, irmãos, nós fazemos mais. Né? A gente vê... eu estava semana passada com uma pessoa e nós respondeu umas perguntas bíblicas, e a pessoa falou assim: aqui a gente já está quase paralisado, né, de tanta prova, de tanta luta, não tem mais como nós avançar. Eu falei: irmã, que é isso? Nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus, o evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O poder de Deus tem alcançado em cura, em libertação, em salvação, em promessa sendo cumprida nas nossas vidas. É claro que o mundo aí muitas vezes está endurecido, mas nós temos o poder de Deus. Nós temos o evangelho como o poder de Deus para nós irmos ao alcance daqueles que ainda não foram salvos. E a gente vê aqui, né, que quando Deus falou com Abraão, ele ia ganhar em termos de território, mas não era só território. Deus falou que eu vou fazer de você uma grande nação. E Deus fez, irmãos. Olha eu aqui, olha você aí. Olha quantos já foram alcançados através do testemunho, através do exemplo de fé de Abraão. Deus o conquistou, Deus foi se revelando a ele. Deus realizou o desejo do seu coração através da vida de Abraão. Quando eu olho algumas fotos, que eu estava lá dando aula para aquelas crianças, e foram dado para eles um materialzinho numa esteira, né, para eles pintarem aquelas fotos. Quando eu olho aquela foto que eu vejo lá, que era Abraão olhando para o céu e contando as estrelas, e que o evangelho chegou lá até aquelas crianças. Quando eu me converti, eu queria aceitar Jesus desde pequenininha,
7 anos, e meus pais me impediam. Não quero você na igreja, não quero. E tinha uma igrejinha lá no Gama, uma igrejinha de madeira, mas lá o fogo caía, a gente sentia a presença de Deus naquela igreja. E meus pais falavam, você não vai, não é para ir. E eu fugia e ia. Quando chegou os meus 12, que ninguém mais me segurava, né? Para ir à igreja, eu apanhava. Se você for para a igreja agora, de noite, você não vai. Quando eu aprendi que era escola dominical, eu não queria perder uma escola dominical. E olha que naquela época era a igreja tradicional. E eu ia para a escola dominical, crendo que Deus ia levantar uma oportunidade para eu ir à igreja à noite. E muitas vezes, eu tinha... era impedido de ir para a igreja à noite. E eu falava, Deus, e agora? Meu primo falava assim, corre, que ele foi para o bar. Sai correndo agora, porque você pode ir para a igreja agora. Se você não for rápido, ele volta. Então, irmãos, muitas vezes a gente não valoriza a rica oportunidade que nós temos de servir esse Deus vivo. Muitas vezes as pessoas, elas brincam, eu vou para a igreja hoje porque eu tenho que encontrar com fulano, porque eu tenho que resolver aquela questão, aquela situação, porque não vou ficar fazendo nada aqui em casa, então eu vou para a igreja. Irmãos, valoriza. Você está aqui hoje, você é um salvo em Cristo Jesus. Deus tem te livrado da bala perdida. Deus tem te livrado do assalto. Deus tem te livrado da morte. Deus tem te livrado do acidente. Deus tem sido vivo na sua vida. Glorifica o Senhor. Valorize o Deus Todo-Poderoso que você serve. Sirva-o com gratidão. Sirva-o com destreza. Tem um versículo, o versículo 8 aqui. Eu até separei esse versículo. Que em uma outra versão está escrito de forma diferente. Escrito assim: dali prosseguiu Abrão rumo às colinas a leste de Betel e a oeste de Ai. E edificou também nesse lugar um altar em sinal de louvor e adoração ao Senhor. E invocou o nome de Deus. Irmãos, o evangelho tem que ser vivido, tem que ser pregado, não por obrigação, mas por prazer, por gratidão. Lá na igreja tradicional, aos 14 anos, eu recebi o meu chamado. Eu falei, eu quero ir pregar a palavra de Deus. E naquela época era a Missão Além e era para ir para as tribos indígenas. Eu não sei se ainda um dia eu cheguei a pisar nas tribos indígenas, mas o meu chamado era para ir para as tribos indígenas. Irmãos, e toda vez que se falava de missões, essa palavra crescia dentro do meu coração. Eu chorava, eu sentia Deus de uma forma diferente. E isso não mudou, isso permanece. O que acontece? Quando eu cheguei aqui no Valparaíso, e eu estava numa igreja, que a igreja dividiu, e eu falei assim, e agora, Senhor, para onde que eu vou? Aí Deus falou assim para mim, Deus falou mesmo, a palavra profética, Deus falou, você não vai nem para lugar X, nem lugar Y, você vai ficar aqui, essa igreja aqui, você vai para aquela igreja ali, eu vou desenrolar o seu chamado missionário, e se você não for, você vai pagar um preço alto. Irmão, mais do que de imediato. Na semana seguinte eu já estava aqui. E quando eu cheguei aqui, só para edificação da vida dos irmãos, quando eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém. Né? Minhas igrejas eram sempre lá para o lado do Gama. E eu ficava por lá, porque a minha mãe alugava a casa e mudava para o Gama. Então a gente congregava lá pelo lado do Gama. E aí o que aconteceu? Eu cheguei aqui, acho que era no casamento do Rubinho e da Cristiane. E era uma quarta-feira. Eu cheguei aqui, a igreja estava aberta, falei, vou ficar aqui. Entrei, comecei a vir nas reuniões de oração, né? Eu sempre amei a oração. Vinha para as reuniões de oração de manhã, as consagrações. Vinha para os cultos, não perdia um culto. E naquela época, era mais ou menos começo de fevereiro, e as irmãs estavam orando aqui. Acho que era não sei se era todos os dias ou se eram os dias específicos de culto. Eu orava de 11 à meia-noite por missões. Porque em abril ia haver uma conferência missionária aqui. A época era a Sônia Saturnino que estava coordenando missões. Ia ter uma conferência missionária aqui nessa igreja.